Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos Pequeno Teorema de Fermat. Em 1640, Fermat escreveu uma carta para o seu amigo Besse contando sobre um resultado que ele descobriu. Já escrevendo com a nossa notação moderna, é assim: sejam P um número primo e A um número inteiro, tal que o MDC entre P e A é igual a 1, ou seja, P não divide A. Então vale que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P, ou seja, o número primo P divide A elevado a P menos 1 menos 1. Isso é isso aqui. Fermat apenas comentou sobre o resultado com o seu amigo sem dar uma prova. A primeira demonstração aparece em uma carta. Foi feita por Leibniz em 1683. E em 1736, Euler foi o primeiro a escrever um artigo com o assunto. Aqui ele também demonstra o resultado. Vejamos alguns exemplos. Aqui eu escolhi o número primo 5. Aqui está o 5. Vejamos aqui. Você nota que o MDC entre 2 e 5 é igual a 1. E vale o seguinte: 2 elevado a 4 é 16, menos 1 é 15. E vale que 5 divide 15. Então, é disso que trata o pequeno teorema de Fermat. Aqui eu tenho um número primo. O MDC entre esses dois é 1. E esse expoente aqui, ó, é o número primo menos 1. Outro exemplo. O MDC entre 3 e 5 é 1. 3 elevado a 4 é 81. Menos 1 é 80. E vale que 5 divide 80. O MDC entre 7 e 5 é 1. 7 elevado a 4 é 2.401. Menos 1, 2.400. E vale que 5 divide 2.400. Aqui eu escolhi diversos números primos. 7, 11, 13. E aqui eu escolhi o número 3. Você nota que o MDC entre 3 e qualquer um desses primos aqui vale 1. Então eu posso aplicar o pequeno teorema de Fermat. Se aqui é 7, significa que quando aquele expoente é 6, aqui a congruência dá 1, módulo 7. Se aqui é 11, aqui é 10, para eu garantir que dá 1 nessa congruência. Aqui outro exemplo, ó. 3 elevado a 12 é congruente a 1, módulo 13. Fiquei falando de números primos. E se eu puser um número composto? MDC entre A e C igual a 1, vou chamar de C de composto. A elevado a C menos 1, quanto será que dá isso?
na congruência módulo C, o meu número composto. Aí tanto faz. Olhando estes exemplos em vermelho, eu coloquei aqui números compostos. O MDC entre 7 e 4 é 1. Entre 5 e 6 é 1. Entre 3 e 8 é 1. Então, vale isso aqui. Só que agora você nota que as respostas são diferentes de 1. Aqui eu fiz parecido. Vale que eu peguei números compostos. O MDC entre 5 e 4 é 1. Entre 4 e 15 é 1. Entre 2 e 341 é 1. Só que agora a resposta deu 1. Então, quando estamos falando de números compostos, às vezes dá 1, às vezes não dá. Quando é número primo, sempre dá 1. E para fechar, só um comentário que este exemplo mais difícil aqui, 2 elevado a 340 é côngruo a 1 módulo 341. Esse exemplo é de 1819. Foi encontrado por Sarri. Sarri é um matemático que você já ouviu falar dele no estudo de matrizes e determinantes. Existe aquela técnica de Sarri para cálculo de um determinante de ordem 3. Esse mesmo matemático encontrou esse exemplo complicado aqui. Foi capaz de encontrar aqui um número composto, tal que desse essa resposta 1 aqui. Então, este aqui é o pequeno teorema de Fermat. Ele leva esse nome porque existe um teorema de Fermat que é mais famoso, aquele que está relacionado com o teorema de Pitágoras, que acaba sendo chamado de último teorema de Fermat. Então, para criar diferença, este aqui, que trata de números primos e congruência, se chama pequeno teorema de Fermat. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal para ver, por exemplo, a demonstração, as aplicações. E é isso daí.